Segunda Reis, capítulo 4. Glória a Jesus. Segunda Reis, capítulo 4. Glória a Jesus. Está escrito assim. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio credora levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu me disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela disse: a serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados. Vá, a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a porta que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então veio ela e fez saber o nome de Deus. E disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem o resto. Como Deus trabalha, nós vamos iniciar essa noite diante dessa palavra, que nós precisamos ter crédito com Deus, principalmente. A história diz que essa mulher, os credores, os homens a qual o esposo dela havia se endividado, foi na casa dessa mulher para receber a dívida. E diz para ela: você não tem como pagar, vou levar os seus 2 filhos, eles vão trabalhar para aprender a pagar a dívida. E ela, naquele momento de desespero, ela vai até Eliseu, já profeta, e disse: o meu marido era teu servo, e ele temia Deus. Aí Eliseu olha para ela e fala assim: mas o que é que eu vou fazer com você? O que é que você tem na tua casa? Ela diz assim: não, certo, não tem nada. Senão, uma botija de azeite. Eliseu olhou para ela e disse assim: eu não preciso de milagre. E para que o milagre aconteça, é necessário ter comunhão. Ele olhou e disse: vai nos teus vizinhos, pede vasos emprestados. E não todos, muitos. Você pensa se essa mulher fosse ligada com os vizinhos dela? O milagre ia acontecer dentro dela? De jeito nenhum. Precisamos ter comunhão. Se for necessário, nós vamos consertar a nação. Olha, porque a gente não sabe se a gente vai precisar de alguém de um. Porque às vezes o milagre na nossa vida vai depender daquela pessoa que você fala assim: isso aí não. E Deus faz a gente voltar nessa mina para beber. Porque por muitas das vezes a gente fala, a gente mesmo fala o nosso orgulho naquele momento de euforia ou de braveza, a gente fala assim: nessa mina eu não faço para beber. E Deus fala: olha, e Deus fala: livre-te, e eu te exaltarei. Com glória. E aquela mulher foi abençoada. Ela voltou correndo, foi um milagre. E diz para o profeta Eliseu assim: aconteceu um milagre. Ele disse assim: o que eu faço agora? Ele disse: vende o azeite. O azeite era uma especiaria cara. Vende o azeite, paga a dívida. O restante do dinheiro, vive você
tinha crédito no céu. Ó, que bênção, irmão. Nós precisamos entender isso. E viver em comunhão. Querido Deus eterno Pai, nós oramos em teu nome, Senhor. Pedindo ao Senhor Deus e Pai, que venha sobre cada um dos nossos irmãos. Diante desta palavra, nós tenhamos ter comunhão uns com os outros, para que assim teu nome seja glorificado todos os dias, para que o Senhor seja exaltado e seja notório sobre nossa vida, Senhor, o teu agir, o teu operar, porque onde há concordância, há manifestação do teu poder, há milagre, há, Senhor Deus, meu Pai, manifestação do Espírito Santo. Então, Senhor, nesta noite nós iniciamos este culto, colocando diante de tuas mãos, que por muitas das vezes, nós passamos por crises, e as crises vêm, mas o Senhor é o Deus que nos dá escape. O Senhor é o Deus que abre a porta para nos dar glória. E nós te louvamos por isso. Senhor, seja conosco. Abençoe a tua Deus. Abençoe a teu povo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, Senhor. Deus, irmã Carol, vamos lá com isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o número 1. Deus prometeu com certeza, chuvas de graça voltar. Ele nos amou na beleza, Ele nas bênçãos me dá. Chuva de graça, chuvas do Senhor, mandando chuvas do céu, chuvas do Consolador. Jesus tem concedido o Consolador, de levantar-nos em ti, para obrigar-nos de amor.
Vamos louvar 69. Longe do Senhor andava, no caminho de ouro. Jesus não perguntava quem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso desligar. Mas não é te chama, pois ele já te salvará.
Isso vai ser, irmãos. Aleluia, aqueles que podem, vamos colocar de pé mais uma vez no nome de Jesus. Vamos uma vez comigo lá em Salmos 40. Aleluia. Louvado seja Deus. Salmos de número 40. Está lendo na igreja, amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs o novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém, meus irmãos? Versículo de número 1 vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Quantos aqui podem esperar? Esperar em Deus é cansativo, né? Só que o salmista, ele vai nos alertar que ele esperou com paciência. E quando ele esperou com paciência no Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito na vida dele. O salmista vai dizer: louvado seja Deus, tirou-me de um lago horrível. Situação que esse salmista não estava, só que eu tenho uma certeza que eu vou esperar com paciência. Porque a minha situação, o Senhor há de mudar. O meu cativeiro, ele há de mudar. E tem mais. De um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Pela atitude dele de esperar no Senhor, os pés dele foram firmados na rocha. A rocha é Cristo, é Jesus. Ali ele firmou em Jesus, porque ele viu que o Senhor mudou a situação. O Senhor teve o controle de toda a situação daquele salmista. Louvado seja Deus e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, que nessa noite a gente vem esperar com paciência. No Senhor, não vem esperar no homem, não vem esperar ninguém, mas esperando no Senhor. Porque a resposta dele está chegando na nossa vida, amém? Vamos assim de oração? Porém, Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus Cristo, Pai, a tua presença que estamos nós. Para te louvar, Pai Jesus, glorificar o nosso nome, te agradecer, ó Pai amado, Pai querido. Nós já te agradecemos, ó Deus, Pai amado, por essa oportunidade, Pai, de vir aqui cultuar o Senhor juntamente com a tua igreja, Pai. Nós te agradecemos pelo dia, Pai Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai amado, Pai querido, pelo amor, esse amor imenso que você acaba, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, Pai amado, pelos livramentos, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo, eu apresento a ti a cada um, a causa de cada um, meu Jesus, a situação de cada um. Que cada um venha esperar com paciência em ti, meu Deus, Pai amado, venha deixar o Senhor trabalhar conforme o Senhor queira trabalhar, que venha deixar o Senhor agir conforme o Senhor queira agir, Pai amado, sobre a causa de cada um, ó Deus. Que nessa noite, meu Deus, Pai amado, Pai, que ele venha nos dar lugar para o Senhor, que ele, Pai amado, verá em nosso meio, Pai. E que vidas, ó Deus, sejam tocadas, renovadas, transformadas no poder da tua glória, Pai. Que o Senhor venha receber a adoração da igreja, venha receber, meu Jesus, o louvor da tua igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai amado, Pai, que venha fazer a tua vontade, nós te pedimos, e por fé nós te agradecemos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. E irmãos, o culto de louvor vai estar adorando, amém? Com a paz do Senhor, amém. Aleluia. Só dois.
Glória a Deus, amém, meus irmãos? Te louvarei, não importa a circunstância. Louvado seja Deus, né? Porque quando a gente está assim nos momentos bons, andando sobre as águas, é muito bom o nosso Senhor. O coração se alegra, a gente salta de alegria, nossa. Mas quando chega as tempestades na nossa vida, né? Os ventos fortes, os momentos de dificuldade, será que a gente consegue adorar a Deus? Primeira coisa que se faz parte da coração, né? Para depois lembrar, não, precisa adorar. Precisa ser mais grato. Só que primeiro, muitos de nós, como eu, querendo não murmura. É uma situação difícil, já murmura. Aí depois eu vou lembrar, não, eu preciso adorar. Eu preciso adorar Jesus. A gente tem Jó como exemplo. Jó, Deus vai distribuir, né? Homem temente e fiel. Se dizia do mal. O inimigo vai lá para perseguir Deus, ele é assim. Porque você está contra ele. Ele faz assim, porque ele tem tudo que ele quer com as mãos.
Tira a cabeça da glória. Quando Deus vai lá e tira do jovem, que já faz Deus. Tira. Procura, pastor. Retruca Deus. Como foi escrito nessa noite, que esperei com paciência. Ele esperou em Deus e o adorou. Sua esposa adora se Deus morre. Eu vou adorar. Eu vou adorar a Deus. Não sai do ventre de minha mãe. Com as minhas palavras, quando Deus me deu, eu não tinha nada. Quando Deus me colocou sobre a terra, nada eu tinha. Deus me deu tudo. O mesmo que Ele me deu, Ele pode tirar. O mesmo que Ele abençoou a minha, também pode tomar. Só que eu escolho adorar. Escolhe adorar a Deus. Escolha ser fiel a Deus. Esse Deus que a gente serve, jamais a gente vai ver em algum lugar, pastor. O próprio Deus fala com as minhas palavras sobre as imagens. Tem boca e não fala. Tem ouvido e não ouve. Tem olhos e não vê. Gente, a gente não olha para falar do Senhor, a gente, com todo respeito às religiões de fora, a palavra do Senhor a gente não vê Ele falando que santo operou os milagres de Jesus operou. A gente não vê a palavra de Deus falando que santo ressuscitou o corpo. Fez cego chegar, mas não vê, gente. Olha o privilégio que a gente tem de agradecer Deus, Senhor. De reconhecer o Senhor que Salvador de nossas vidas. Então adore somente a Ele, amém? Em nome de Jesus, vamos trocar de feliz pode mais uma vez. Estarei com nós no Diário Marcos. Faço oração para os bispo, é verdade? Amém? A minha esposa prepara bem? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, benedito com a paz do Senhor. Vamos orar, querido Deus e meu Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, para exaltar o Santo Nome. Essa tia, Senhor, sobre esse espaço, meu Deus, é da vista ofertante da tua casa. Aqueles que não têm, Senhor, sobre abençoado, Pai amado, da mesma forma, Senhor. Esteja conosco, Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, venha falar ao nosso coração. Nosso coração também está aberto, Senhor Jesus, para receber a tua palavra. Nossos ouvidos atentos, Senhor Jesus, a todo tempo, Pai, para ti, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que não puderem estar conosco nessa noite, Senhor. Visita cada um, Pai, aqueles que estão fracos, desanimados. E teu nome venha ser glorificado, Senhor Jesus, através da vida de cada um, Senhor. Não somente hoje, mas para todos sempre. Assim eu te peço e pela fé te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos para com o Senhor. Vocês, irmãos, para todos sentar, mas não levar o Senhor. Se der tempo, deve ser, né? Glória a Deus.
Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que a gente não venha falar com Deus só da boca para fora. Assim como ele vinha dizer, Jesus vinha dizer que muitos o adoram com os lábios, mas o coração está longe. Então, que num culto dessa noite, ou qualquer lugar que esteja com Deus, não seja somente com nossos lábios, mas seja de todo o nosso coração. Porque o Senhor se atenta a cada gesto, a cada atitude, a cada situação que a gente vem pegar para ele nessa noite, ele se atenta do coração.
E não basta tentar porque eu falar bonito, para mim aparece bonita. Não, ele vai com o nosso coração. Amém? Então, mais uma vez, esse código para te pedir com Jesus, porque o Senhor vai te falar conosco através da palavra essa noite. O pastor Michael está ministrando aqui em nome de Jesus. Que Deus o usa grandemente, que entrega aquele tempo para o povo nessa noite em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo no livro de Esther, capítulo de 4. Glórias a Deus. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14. O Senhor é bom, Deus concedeu a bondade e a graça de estarmos em sua presença esta noite. Amém? Diz assim: pois se de todo te calares agora, de outra parte, levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de seu pai perecereis, quem sabe, se não fosse elevada a rainha para tal tempo como este. Senhor, nos conceda graça e misericórdia nesta noite, fala conosco conforme a tua vontade, o teu querer. Teu Santo Espírito sabe exatamente aquilo que nós precisamos também. Então que o Senhor me use conforme a tua vontade. Sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Nada tenho eu para oferecer, mas sei que o Senhor tem uma palavra para a tua igreja esta noite. Inclusive para o meu coração, que também precisa ouvir a tua palavra. Então fala, Pai Amado Eterno, não te cales, mas tudo aquilo que o Senhor quiser falar conosco, que eu seja, Pai Amado Eterno, instrumento nesta noite, e que o Senhor, Pai, superabunde a tua graça em nosso meio, e que nós sejamos transformados, confrontados pela tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não pode ficar à vontade. Glória a Deus. A história de Esther vai começar depois que Babilônia ela cai para o pessoal medo-persa. E Assuero agora é o rei. E a palavra vai dizer que em comemoração ele faz uma grande festa para o seu povo, que dura 180 dias. E ao final desta festa, nos últimos dias, ele faz uma festa para todo o povo. Dá acesso a todos ao palácio, tanto grandes quanto pequenos. E quando ele já está alegre, ele manda que os seus serviçais vão buscar a sua rainha, por nome Vasti. Porém, Vasti também estava dando uma festa para as suas damas, para as mulheres, e se recusa a ir à presença do rei. E aquilo, logicamente, enfurece o rei, porque ele deu uma ordem para que Vasti fosse, e ela preocupou-se mais com a sua festa, com as suas convidadas, do que atender a um chamado do rei. Pergunto para nós esta noite: quando o Senhor nos chama, a gente está disposto a atender o chamado do Senhor? Ou estamos mais preocupados com as nossas festas, mais preocupados com aquilo que nós estamos fazendo, mais preocupados com o nosso dia a dia do que atender o chamado do rei à sua presença? Muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer para fazer a nossa própria vontade. E às vezes é interessante que Deus, nem sempre aquilo que Ele quer que a gente faça, às vezes está relacionado a um culto, algo semelhante. Às vezes Ele nos dá instruções, nos dá direções que a gente se recusa a dar ouvidos à voz do Senhor. Recordo-me uma vez, nem crente eu era, estava perdido no mundo ainda, e certa feita estava andando com uns amigos à noite, e passei perto de uma senhora que era conhecida e que tinha me visto crescer e gostava muito de mim. E todas as vezes que ela me chamava, ela gostava de me abraçar, tinha um carinho muito grande por mim. Mas aquele dia eu estava com meus amigos, passando pela rua, e aquela mulher ficou de longe, disse: "Ô, mãe, como você está? Tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem, que Deus te abençoe." Ela falou: "Eu falei, amém." Mas eu não fui até ela. E todas as vezes que eu ia até ela, ela gostava de me dar um abraço. Naquele momento que eu saí, eu ouvi uma voz dizendo que foi a última oportunidade que você teve de dar um abraço nela. E de fato foi a última oportunidade, que um tempo depois ela veio falecer. E às vezes Deus nos chama para coisas tão simples que a gente deixa
dar ouvidos à voz do Senhor, que às vezes está preocupado com quem está do nosso lado, está preocupado com quem para onde nós estamos indo, mas às vezes é a única oportunidade que às vezes aquela pessoa vai ter de ter um último abraço seu, a única oportunidade daquela pessoa às vezes ouvir que um Jesus te ama, a única oportunidade daquela pessoa se sentir importante naquele momento, mas às vezes a gente está preocupado com as nossas festas e deixa de atender o chamado. Foi o que Vasti fez. E por causa daquilo que Vasti fez, é lançado um decreto, então, em toda a terra, que aquele rei comandava, para que os homens tomassem pulso em suas casas, em suas mulheres, para que não acontecesse delas seguir o exemplo do Vasti e se desviarem. Então o rei manda, de acordo com a instrução dos seus serviçais, que se faça uma espécie de concurso, que chamem todas as damas da cidade, todas as damas do seu reino, que iriam se apresentar ao rei, porque o rei ia escolher uma nova rainha. O problema de não atender o chamado de Deus é que a obra não vai deixar de ser feita. Mas ela poderia ter sido feita pela sua mão. Uma coisa que nós temos que ter cuidado, principalmente quem está à frente. Nós não somos insubstituíveis. Se a gente não quiser fazer, Deus levanta outro. Mas a obra vai ser realizada. Mas quem dera ela ser feita por ti. Então é chamado todas as donzelas, todas as moças virgens do reino. E entre elas existia uma, por nome de Radassa, ou também Esther. Porém tinha uma característica, ela era judia, ela era do povo judeu. A gente está falando do reino da Síria, o reino Medo-Persa. Nabucodonosor tinha subjugado o povo de Israel e tinha levado eles em cativeiro. Depois da Síria vem derrota a Babilônia, mas aqueles reinos que eram subjugados continuaram sendo. Israel era um desses, os judeus eram um desses. Não era o pessoal que tinha destaque naquele reino, não era o povo que fazia parte daquela nação. Eles estavam como que estrangeiros naquela nação. Vai dizer que o tio dela, Mordecai, ou Mardoqueu, havia sido levado por Nabucodonosor quando ele invadiu o reino de Judá. E ele estava lá naquele reino e ele tinha esta sobrinha por nome de Radassa, ou Esther. A história dela não era feliz, porque ela vivia com seu tio, porque o seu pai e a sua mãe já haviam morrido. Mas ela é escolhida entre aquelas moças para estar diante do rei. Aí que é interessante, porque existiam diversas moças daquela região, sim ou não? Daquele povo, tinha ou não tinha? Poderiam ter sido escolhidas, sim ou não? Mas Deus escolheu aquela que não tinha pai nem mãe. Deus escolheu aquela que era do povo que era estranho, nem era daquele povo ali. Deus escolheu aquela que era menos provável de ser escolhida. Talvez você ouça isso, olhe para a sua história e veja diversas semelhanças. O mais improvável de ser escolhido. Às vezes aquele que não tinha apoio de pai nem mãe. Às vezes aquele que era de um povo que não era do povo chamado para ser o povo de Deus. Mas mesmo assim é aquele que Deus escolheu. O fato de estarmos aqui esta noite não é simplesmente uma mera coincidência de um acaso. A Bíblia diz que Jesus nos escolheu. Ele nos amou primeiro, antes de nós os amarmos. Se a gente for ver, Jesus não escolhe ninguém à toa, ele escolhe aqueles que ele quer. Com as características que tem, mas ele escolheu aquele que ele quis. Da mesma maneira, ele escolhe Esther, para ser agora rainha naquele povo. Então, uma mulher que até então não tinha destaque nenhum, agora ela é chamada para ser rainha. E ela é colocada na posição de rainha, de um reino poderoso, de um rei que estava em ascensão, que tinha diversas províncias sob o seu comando. E quando ela é chamada para ser rainha, o seu tio naquele dia não conseguiu conversar com ela, mas ficou ali na porta do palácio. E ele ouve uma história que dizia que havia uma trama para matar o rei. E ele vai lá, conta para Esther, Esther fala para o rei, então é investigado e Deus dá livramento
para o rei. E foi escrito, a palavra diz, nas crônicas dos reis. E só isso. Ele recebeu alguma recompensa por isso? Não. Simplesmente falou, Esther falou, o rei foi salvo, mas ninguém mais ficou sabendo. É interessante que a Bíblia vai dizer que quando dermos esmolas, que a nossa mão direita não saiba o que faz a esquerda. Que quando nós formos fazer alguma coisa, sempre para fazer em secreto. Porque quando nós fazemos em secreto, Deus nos recompensa publicamente. E às vezes a gente fica magoado, achando, dizendo que as pessoas não estão nos reconhecendo. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ninguém viu, ninguém falou. Calma, não é para ninguém ver mesmo, é Deus que está guardando, que está escrevendo, porque na hora certa vai ser útil. Se a gente quiser os aplausos dos homens, a palavra diz, os homens a fazerem alguma coisa a respeito daquilo que você fez, você já recebeu o seu galardão. Então, se eu fiz alguma coisa, falou, aqui, pastor, que bem, o senhor fez isso, prova que meu galardão está recebido ali. Mas aquilo que ninguém vê, aí o meu galardão do céu agora. Aquilo que não é tocar de trombeta por aquilo que eu faço, é onde Deus está registrando todas as coisas. O que é isso, pastor? É Deus falando que aquilo que às vezes você pensa que ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo, calma, Deus está contemplando todas as coisas, diante dele nada fica oculto. E o rei recebe o livramento. E então, depois disso, o rei promove um homem chamado Amon para ser o segundo abaixo do rei ali, em todo aquele reino que mandava era Amon. E todo mundo, quando via Amon, se curvava diante dele. Menos uma pessoa. Adivinha quem que é? Responde isso, não sei qual. Mardoqueu. Mardoqueu não se prostrava diante de Amon. E quando perguntaram a ele, por que você não se prostra? É porque eu sou judeu. E eu não vou me prostrar. Todo mundo se prostrava, menos Mardoqueu. Todo mundo se prostrava diante de Amon. Mas o motivo que Mardoqueu não se prostrava é porque ele era judeu. Ele adorava somente a quem? A Deus. E a mais ninguém. Então ele se prostrava somente diante do Senhor. Mas Amon era poderoso. Amon tinha influência. Amon era alguém conhecido no reino. E ainda assim Mardoqueu não se prostrava diante dele. Diante de que nós temos nos prostrado? Aqui nós temos nos subjugados, submetidos, para alcançar às vezes favores. Ai, porque alguém é importante. Ai, porque se eu não fizer isso, eu não vou estar no jeito daquela rodinha. Ai, que se eu não agir dessa maneira, não vou ser aceito. O que importava para Mardoqueu é que ele servia a Deus. Ele não estava preocupado com aquilo que Amon poderia fazer com ele, mas ele estava preocupado com a posição que ele havia diante de Deus. E nós temos que ter cuidado para a gente não estar se prostrando diante de coisas que Deus não agrada, somente para receber favores daqueles com quem Deus não tem compromisso. Mardoqueu se recusava por causa disso. Ele falava assim, não vou me prostrar. Por quê? Porque eu me prostro somente diante do meu Deus. Não se prostre diante desse mundo. Não se prostre diante da vontade desse mundo. Deus tem o melhor para você. E Mardoqueu sabia disso. Porém, a ira de Amon se levanta de uma maneira tão grande que ele fala, eu não vou destruir somente Mardoqueu. Eu vou destruir todo o povo judeu. Ele resolve se levantar contra todo o povo judeu. Então ele vai diante do rei e fala assim, olha, tem um povo aí, no meio dos seus, no meio das províncias espalhadas, que é um povo rebelde. É um povo que não se submete. E com certeza estão planejando alguma coisa contra o Senhor. Antes que esse povo se levante, faz um edito para que no dia X, no dia marcado, qualquer um que estiver próximo a esse povo possa destruí-los, possa matá-los, e ainda vai receber uma recompensa em dinheiro por isso. E foi lançado o edito em todo o reino. Mardoqueu, quando fica sabendo daquilo, ele rasga as suas vestes. Joga cinza na sua cabeça e lamenta por causa daquilo, porque toda a nação está prestes a perecer.
Esther, quando fica sabendo, manda roupas para Mardoqueu, dizendo para ele não se veste, e entra aqui no reino, porque com vestes de saco, um pano de saco, não podia entrar no palácio. Ela manda as vestes para que ele se vista com elas e entre no reino. E Mardoqueu fala, não, eu não vou me vestir, eu vou continuar na minha posição. Quando Deus te coloca, às vezes, numa posição, não queira sair antes de alcançar aquilo que você tem buscado. Se Mardoqueu aceita aquilo lá e fala assim, tudo bem, eu vou aceitar esse alívio imediato e vou deixar de estar clamando e buscando pelo meu povo, mas Mardoqueu se recusa e ele continua com o pano de saco, sentado sobre cinzas, até que Deus respondesse. E quantas vezes a gente desiste tão fácil? No primeiro sinalzinho, que tenta dar algum alívio, ainda que não seja a direção de Deus, a gente fala assim, não, tá bom, vou embora. Mas Mardoqueu permaneceu na posição. E mandou um recado para Esther, dizendo, olha, por que você está assim? Olha o Egito aí. Olha o Egito que foi assinado pelo rei e mandado a todas as províncias. Todo o povo está prestes a perecer. Agora, Esther, faz o seguinte, entra na presença do rei e intercede pelo povo. E a resposta dela, faz quase 30 dias que o rei não me chama. E não pode ninguém a chegar na presença do rei se por ele não for convocado. Caso alguém faça isso e não for do agrado do rei, essa pessoa será executada sumariamente, vai perder a vida. Como que eu posso fazer isso? Então chegamos no versículo que nós vemos. Mardoqueu manda uma resposta para ela dizendo, olha, se você não fizer, socorro virá de parte. Mas a casa do seu pai perecerá. Quem sabe não foi para um momento como esse que você se tornou rainha. Aí que entra a obra de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente não compreende a posição que Deus nos colocou. E às vezes é por um momento que vai ter uma necessidade que Deus te colocou nessa posição. Muitas vezes Deus permite você cruzar com pessoas que estão necessitadas. Mas foi para esse momento que Deus te colocou nessa posição. Estava certa vez ouvindo uma mensagem de um pastor que falou que ele foi no banheiro da igreja e ele viu que tinha alguma coisa que tinha sido derrubada no chão ali. E ele imediatamente foi lá, pegou o balde, começou a limpar, a hora que ele estava limpando, um dos diáconos disse, pastor, o que o senhor está fazendo isso aqui? Queria ter falado para mim, eu viria aqui e ter limpado. A resposta dele foi, se Deus permitiu que eu visse, é porque era para mim fazer. E às vezes Deus nos coloca em posição que a gente vê alguém necessitado, Deus coloca em posição que a gente vê alguém precisando de algo, e que você pode estender a mão. E qual que é a nossa reação? Estender, fazer ou ajudar? Ou a gente faz igual Esther? No primeiro momento. Mas como é que eu vou fazer isso? Mas que jeito que eu vou fazer isso? E a palavra, como disse, quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou nessa posição. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou aí. Deus permite que pessoas cruzem os nossos caminhos. Deus permite que situações cheguem. E é para momentos como esse que Deus te chamou, que Deus te resgatou. Para que em momentos assim você tenha algo diferente para oferecer. Não é algo de você, é algo que primeiro Ele te deu. Foi Deus que colocou Esther naquele local. Foi Deus que colocou ela como rainha. Foi Deus que tirou ela do anonimato e agora ela é rainha. E para o momento que o povo dela está precisando, ela tem que chegar diante da presença do rei. E a resposta foi para esse momento que você chegou aí. É para um momento como esse que Deus te colocou nessa posição. E é para momentos assim que Deus nos coloca nas posições que nós estamos. Não pense que os locais onde Deus está te enviando é simplesmente em vão, é simplesmente à toa. Não, Deus tem um propósito em todas as coisas. Mas nós temos que estar dispostos a abrir mão daquilo que é somente nosso para estender a mão a quem está precisando. Ela estava no palácio. Ela estava numa posição de honra, uma posição confortável. O povo estava espalhado pelas províncias.
Ela poderia muito bem cruzar o braço e deixar a mão, mas era o povo dela. Era o povo dela. Eram os irmãos dela. E da mesma maneira, cada alma que Deus coloca em nosso caminho é povo nosso. É povo de Deus também. É alguém que Deus quer alcançar. É alguém que Deus quer resgatar. É alguém que Deus quer estender as mãos do socorro. E às vezes o socorro que a pessoa precisa, Deus colocou na sua mão. A ajuda que a pessoa precisa, Deus colocou na sua mão. Mas aí eu volto para o começo. Às vezes a gente está preocupado demais somente com a nossa posição, com as nossas fés, com aquilo que a gente está passando. E nem sempre entenda, Deus vai colocar você para fazer algo no seu melhor momento. Você está no seu melhor momento. Estava como raiva. Às vezes é no momento que você está passando por mais dificuldade, é que Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você ajudar. Olha o caso de Jó. No final da sua luta, depois dos seus 3 amigos terem falado tanta coisa contra Jó, Deus coloca eles diante dos seus amigos de novo para Jó orar pelos seus amigos. E a palavra diz que enquanto Jó orava, não é depois, não é antes, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E às vezes o que Deus está esperando é justamente isso, é a gente deixar aquilo que é nosso para começar a fazer pelo outro, para Deus virar o nosso cativeiro também. Mas é interessante que ela não vai para essa luta sozinha. A palavra diz que ela manda um recado para Mardoqueu. Então faz o seguinte: manda convocação para todos os judeus. E você também me ajude em jejum e oração por 3 dias. Ao final desses 3 dias, eu vou me chegar à presença dele. E se eu tiver que perecer, que eu pereça, mas eu vou fazer alguma coisa. Mas ela chamou ajuda. Me ajuda em oração. Esses dias eu ministrei aqui e Deus está batendo novamente nessa tecla. Às vezes você está perecendo, está padecendo, porque você está tentando lutar sozinho, enquanto Deus está falando, convoca pessoas para te ajudar em oração. A palavra diz aqui que 2 ou mais concordarem na terra será concordado nos céus. Mas às vezes a gente está tentando bater na tecla sozinho e a vitória não está vindo porque o nosso orgulho não está nos deixando clamar de socorro para os nossos irmãos também. Ah, mas eu tenho que depender de Deus, sim, mas Deus colocou pessoas ao seu lado para te ajudar. Era o povo dela, tinha que lutar junto com ela. E a nação orou e jejuou junto com Esther. E quando ela chega diante da presença do rei, às vezes com medo de ser rejeitada, foi muito pelo contrário. O rei se alegrou com a presença dela e falou: pode pedir o que você quiser, até metade do reino eu te dou. E às vezes a gente está com medo de se chegar diante da presença do rei e ser rejeitado, mas tudo que ele está esperando é a gente buscar ele. Quantas vezes a gente fica com medo de Deus? Não, pastor, é porque eu fiz alguma coisa. Como é que eu vou chegar agora? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou no culto? Como é que eu vou na igreja? Como é que eu vou fazer isso? O rei está te esperando. Às vezes ele não está te chamando porque ele está esperando você buscá-lo. Às vezes ele não está falando com você na madrugada porque você não tem procurado ele na madrugada. Às vezes ele não está se revelando para você através da palavra porque você não tem procurado ele na palavra. Porque ele está esperando que o seu povo busque. A palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ele não está ocultando, ele não está se escondendo, não está distante. É interessante que quando Deus fala para nós buscar, estava vendo uma analogia certa vez, uma pregação, que diz que é como um pai que vai brincar com seu filho. O Carlos, por exemplo, vai querer brincar com Samuel dos seus esconde. Ele, tudo que ele faz é esconder um pouquinho. Às vezes está quieto na cadeira, ele vai esconder atrás dessa cadeira aqui. Vai ser fácil ou difícil para o Samuel encontrar? Vai ser fácil. Porque apesar dele estar brincando e para o filho encontrar, a intenção é que o filho encontre. Deus conosco é da mesma maneira. A intenção é que encontre. Não é uma esconder, aquele esconder difícil que você vai procurar em todo lugar, não vai achar de jeito nenhum, não. É como uma criança procurando um pai que está brincando com ele, que às vezes só esconde, vai para a cortina, mas vai estar da perna para baixo.
Você sabe exatamente tudo que você precisa ir em direção que ele está esperando, o rei estava esperando. Ele se alegra quando ela vai diante dele. E ela com medo de ser rejeitada. Não tenha medo de ser rejeitado pelo Senhor. A palavra diz que o coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, Ele não reprova, Ele não abandona, muito pelo contrário. A palavra é bem clara: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando ela vai, ela encontra o socorro do rei. Ela chama ele para o banquete e convida também a mãe. No primeiro, ela não revelou aquilo que queria. No segundo, ela revelou o plano de Amã para destruir todos os judeus. E é interessante que Amã ele tinha feito uma forca, porque ele queria executar Mardoqueu. E ia matar todos os judeus. Quem acabou sendo executado naquela forca? O próprio Amã. Às vezes a gente fica preocupado: será que estão tentando alguma coisa contra mim? Não. Nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Se o inimigo vem contra ti por um caminho, por 7, ele vai ter que fugir. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tome posse desta palavra, creia. Você tem um Deus que trabalha por você, que luta do teu lado, que está cuidando de você em todo tempo, em todo momento. E não há nada maior e mais poderoso do que ele. Mas o rei tinha dado um decreto. E o decreto que o rei dá não pode ser revogado. Porque às vezes a gente vai diante do rei, chega diante de Deus, apresenta a nossa causa e imagina que não será necessário lutar. Mas ainda assim tem situações que mesmo você colocando diante de Deus, Deus fala: isso aí você vai ter que guerrear. O decreto do rei não poderia ser revogado. Ele não poderia simplesmente mandar o decreto e dizer: agora ninguém mais pode executar os judeus, ninguém mais pode lutar contra esse povo, aquilo que eu tinha feito inicialmente, tinha dito inicialmente, não vale mais. Ele não podia fazer isso. Então a ordem que ele dá é o seguinte: os judeus poderão revidar. Se alguém tentar contra a vida deles, eles poderão revidar. E quando ele dá esse decreto, Deus está com os judeus. Todos aqueles que se levantaram contra eles foram derrotados. Então a instrução de Deus para nós é justamente essa: quando a luta se levantar, quando o inimigo se levantar, Deus está te falando: eu te dou condições para vencer, eu te capacito para a vitória. Tem situações que você vai ter que guerrear, vai ter que lutar, vai ter, mas a vitória é certa porque Deus está contigo. Não importa o decreto do rei terreno, não importa o decreto do rei celestial, dizendo: se o inimigo se levantar contra você, se levanta contra ele que você vai vencer. A palavra mesmo nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Esse resistir que a palavra diz não é resistir no sentido assim de ficar aguardando, suportando de cabeça baixa, não. É o diabo vindo quando você fala assim: vem, não, você vem a mim, como Golias foi diante de Davi, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. É resistir, é lutar para vencer, porque maior é aquele que está em você. Maior é aquele que te deu a palavra que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então que nos acheguemos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que toda vez que o inimigo de nossas almas tentar se levantar contra nós, a gente lembre: há um decreto celestial dizendo: eu posso lutar, batalhar e vencer. Jovens, eu vos escrevo porque vocês já venceram o maligno, diz a palavra do Senhor. Já venceu. Nem é que vai vencer. Já venceu. Tudo que você precisa fazer é se posicionar, lutar contra ele, pelo poder de Cristo que está em você. Porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo testifique em nossas vidas cada dia mais. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Boa palavra, tira de toda citação, né? Posicionamento.
Senhor fala conosco nessa noite para a gente permanecer na posição. Quando o pastor pregava, Deus me levou lá em Elias. Quando Deus levantou Elias para falar com Acabe, no decorrer da história a gente vai ver que Elias vai dizer para Acabe: sobe, come e bebe. Porque grande ruído de uma grande chuva, eu estou ouvindo. Ele come e bebe mais. De repente Elias estava no seu moço, sai lá fora, dá uma olhadinha para mim. E o moço fora fala: não é nada. Aí Elias abre, volta lá 7 vezes. 7 vezes. E durante as 7 vezes, eu creio que Elias estava na posição para: Senhor, mostra para mim que eu ia. Senhor, fala na minha cabeça, fala que a chuva é isso. Mostra lá que deu certo. E na 7ª vez, ele volta lá. Ó, veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. É nas pequenas coisas que o Senhor faz grandes coisas. Muitas vezes a gente espera de Deus, mas não é nas pequenas. Que Deus vai mostrar o grande. Amém? Então fique com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a minha pastor Pai, com Jesus. Deus abençoe a cruz nessa noite com Jesus Cristo. E ao Senhor. Glória a Deus. A Jesus vai estar na porta lá para entregar os papéis das premissas. Ajuda nós com essa obra em nome de Jesus, amém? E domingo, culto das premissas em nome de Jesus Cristo. Venham todos adorar o Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando a manhã, pastor. Amém? Glória a Deus. Amanhã, sexta-feira, 7h30, culto lá no Ribeirão. Abre se puder, vamos lá cooperar com o pastor Joaquim, nosso irmão, amém? Vamos orar, Senhor Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, nós te agradecemos a Deus por essa tua palavra. Uma palavra abençoada em nossos corações, Pai amado, que o Senhor tem nos enviado, Jesus. Que venhamos, Pai amado, nos permanecer firmes na posição que nos colocou, Pai. Porque o Senhor foi que nos escolheu, não foi o homem, Pai. Então que venhamos confiar no Senhor, acreditar em Jesus, naquilo que o Senhor tem sobre nossa vida, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, eu oro sobre a vida de cada um, leva cada um de segurança, Pai. Ter uma noite de paz, uma noite maravilhosa, abençoada para todos, Pai. Aqueles que não podem estar em nosso meio nessa noite, meu Deus, vai de conta cada um, Pai. Aqueles que estão enfermos, Jesus, no trabalho, visita eles, ó Pai amado, Pai querido. Dê um descanso, Pai Jesus, sobre aqueles que estão aflitos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, também orando para aqueles que estão perdidos aí fora, Pai Jesus, que eles venham retornar, ó Pai. Que eles venham retornar para a tua presença, Pai Jesus, enquanto ainda pode achar o Senhor nessa terra, Pai amado, Pai querido. Faça a tua vontade, faça o teu querer, Pai. Te pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém aos nossos irmãos. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos. Digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Por encerrar, tem a escola do Senhor.